Revelações emocionantes. A incrível transformação dos pilotos afro-americanos da Segunda Guerra. João sempre olhou para o céu e sonhou. Com apenas 19 anos, ele já sabia que queria ser mais do que a realidade imposta por seu subúrbio de São Paulo. Ele sonhava em ser piloto da Força Aérea Brasileira, igual aos heróis das histórias que ouvia de sua avó, homens e mulheres que enfrentaram batalhas nas alturas. Mas a vida não é um filme de super-herói. Trabalhando em uma pequena mercearia com sua mãe e avó, ele sentia o peso das olhares de descrença. Um garoto negro como você ser piloto? Isso é uma piada, gritava um vizinho, que não acreditava em sonhos maiores. A frase ecoava na mente de João como um eco ensurdecedor, amassando sua esperança. O cheiro de pão fresco da padaria próxima misturava-se ao aroma das frutas nas barraquinhas, mas para ele, tudo tinha um gosto amargo. Cada dia na mercearia era uma luta contra as adversidades e uma tentativa de manter as finanças da família em dia. A pressão crescia como um balão prestes a estourar. Foi numa tarde difícil, após um atendimento ríspido de um cliente, que ele desabafou com Ana, sua amiga de infância. Ela sempre teve uma garra contagiante. João, não desiste. Tem um concurso de pilotos chegando. Você tem que se inscrever, disse ela com um brilho desafiador nos olhos. Assim, apoiado por essa amizade, ele decidiu se juntar a um grupo de jovens que também sonhavam em voar. Eram garotos e garotas de histórias parecidas. Cada um enfrentava suas batalhas, mas juntos, eles se tornaram uma força. As tardes no parque se transformaram em momentos de troca intensa. Riam, discutiam planos e trocavam conhecimentos sobre aviação. A sensação de união era palpável, e o sonho, por um instante, parecia mais próximo. Mas as realidades estavam lá, gritantes. Mamãe e vovó acreditavam nas possibilidades, mas as barreiras sociais e financeiras eram como montanhas a serem escaladas. Talvez, só talvez. João pensava em um futuro diferente enquanto o céu o chamava. Mas, durante a fase final do concurso, ele foi derrubado. E não foi pela sua habilidade, mas pelo preconceito que ainda imperava. O golpe foi forte e sua autoestima despedaçada. Ele saía da seleção sentindo como se um pedaço de sua alma tivesse sido arrancado. A indignação da comunidade, que antes o apoiava, parecia agora um eco distante. No momento de desespero, embevecido pela serenidade da represa, João ficou ali, perdido. As lágrimas escorriam enquanto via o céu acima dele tão vasto, tão cheio de promessas. Em um instante de clareza, ele pensou nos sacrifícios de sua mãe e avó. Desistir? Não era uma opção. Uma nova ideia começou a brotar dentro dele, como uma chama que se recusa a se apagar. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações, para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito. Com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. João sabia que seu caminho ainda não havia terminado. Uma nova jornada estava prestes a começar, um chamado para fazer algo diferente, algo grandioso. Com coragem pulsando em seu coração, ele vislumbrou uma possibilidade que poderia não só mudar sua vida, mas inspirar toda a sua comunidade. Porém, a pergunta ainda rondava sua mente: ele teria coragem suficiente para abraçar essa nova chance? João passou as noites em claro, refletindo sobre seu futuro. A ideia que brotava em sua mente pulsava como um tambor, chamando-o para uma ação. A cada amanhecer, ele se sentia mais convencido de que poderia transformar sua frustração em motivação. Ele decidiu organizar um curso de aviação comunitário. A ideia parecia loucura nos primeiros momentos, mas a determinação de João era como uma tempestade que não se deixava abater. Ele começou a juntar as peças desse quebra-cabeça. A primeira etapa foi angariar fundos. Com o apoio de Ana e alguns amigos, criaram um evento no parque local, um torneio de futebol. Era uma forma de trazer a comunidade junta, não apenas para apoiar, mas também para sonhar. Com um cartaz feito à mão, João anunciou: no dia 15, venha jogar e ajudar a realizar um sonho coletivo. Juntos, vamos voar alto. A empolgação tomou conta das pessoas. Ele não poderia imaginar que, em breve, sua pequena ideia se tornaria uma onda de solidariedade. Quando chegou o dia do torneio, o parque estava repleto de famílias. Risos, gritos de incentivo e a energia vibrante do futebol se espalhavam. O jogo transcendeu a competição. A cada gol, mais corações se uniam à causa. E no final do torneio, quando o sol estava prestes a se pôr, João subiu ao improvisado palanque.
Com a voz embargada, falou sobre seus sonhos e como queria que cada jovem da comunidade tivesse a chance de voar. Ele expôs seu plano e como cada centavo arrecadado ajudaria a trazer instrutores para ensinar os fundamentos da aviação. O público estava envolvido, as crianças aplaudiam, e os adultos trocavam olhares de apoio. Aos poucos, as doações começaram a surgir. Uma turma daqui, um empreendedor dali, as peças do sonho de João estavam se organizando. Eles reuniram o suficiente para alugar um pequeno espaço para as aulas. O primeiro dia foi especial. Sentado em frente a um dos simuladores de voo, João olhou para os rostos familiares em sua primeira turma. Eram adolescentes com os mesmos sonhos, os mesmos medos, mas agora, havia um novo brilho em seus olhos. Durante as aulas, aprendeu tanto quanto ensinou. A paixão pela aviação encheu o ambiente de um entusiasmo contagiante. Ele se lembrava das palavras duras daquele vizinho e achava força para transformá-las em combustível. Não somos apenas um grupo de jovens, dizia ele. Somos a nova geração de pilotos que não apenas sonham, mas voam. Mas a jornada de João não seria fácil. Com o passar das semanas, ele enfrentou novos desafios, a resistência de uma sociedade que não acreditava na mudança, a falta de recursos, e principalmente, os olhares de quem ainda duvidava. Em meio a isso tudo, uma reviravolta inesperada estava prestes a acontecer. Um antigo piloto da Força Aérea que passou por suas próprias batalhas contra o preconceito, ouviu falar da iniciativa de João e decidiu aparecer. Durante uma de suas aulas, o homem com a cicatriz de suas lembranças, fez um discurso poderoso sobre a importância da luta e da união. A aviação não é só um sonho, disse ele com a voz firme. É uma revolução. As palavras ecoaram na mente de João. O que ele não esperava era que, após a aula, o piloto se ofereceria para ajudar de forma ainda mais significativa. Mas isso poderia significar mais desafios, a necessidade de demonstrar que a presença dele era válida e que o sonho realmente poderia voar alto. O que João não sabia é que o futuro mudaria tudo ao seu redor. Ele olhou para os alunos ao seu redor, procurando coragem, e fez uma nova promessa a si mesmo. Agora, mais do que nunca, ele precisaria enfrentar seus maiores medos para que o coletivo triunfasse. Poderia aquela ajuda transformar não apenas a vida dele, mas toda uma comunidade? Essa era a pergunta que ecoava enquanto ele olhava para o vasto céu. Enquanto o sol se punha, tingindo o céu de laranja e rosa, João mal conseguia dormir. As palavras do piloto ressoavam em sua mente como um eco poderoso. Uma revolução. A ideia parecia grandiosa, mas ele sabia que era verdade. A aviação poderia ser não só uma fuga para muitos, mas também um caminho de transformação e autovalorização. Faríamos história. Mas como? Na manhã seguinte, a sede de ação o levou para o centro da cidade. Ele precisava conhecer mais sobre aquele piloto, descobrir o que estava por trás de sua história. O caminho até a casa do homem não foi fácil, mas a expectativa crescia a cada passo. Quando chegou, o encontrou organizando alguns livros velhos em uma prateleira. Você veio, disse o piloto com um sorriso que revelava uma sabedoria acumulada. João hesitou. Sim, eu. E se você pudesse nos ajudar de verdade? Não só como inspirador, mas como mentor? Sua voz tremia de ansiedade e esperança. O piloto pausou. Eu posso, mas isso requer comprometimento. Prepare-se para os desafios que virão. Não é fácil abrir caminho quando tudo está contra você. João sentiu uma onda de coragem invadir seu peito. Estou pronto. Vamos transformar essa comunidade. O velho piloto, que se chamava Antônio, rapidamente se tornou uma figura essencial naquelas aulas. Ele trouxe histórias de superação, ensinou técnicas de voo e ajudou a moldar a visão de cada aluno. Cada aula se tornava um encontro de aprendizados e emoções, onde os jovens começavam a ver seu potencial crescer. No entanto, nem tudo era um mar de rosas. Naquela mesma semana, João recebeu uma visita inesperada. Um grupo de homens, todos conhecidos na comunidade por sua resistência, foi até ele. O que você acha que está fazendo? Ensinar jovens a voar? Isso é coisa de quem está fora da realidade, disparou um deles. Os olhares eram céticos e sua voz carregada de desdém. João sentiu seu coração disparar. A frustração o invadiu. Vocês não entendem o que isso representa. Ele começou a explicar a importância do projeto, como cada aluno era uma faísca que poderia acender um grande fogo de mudança. Mas os homens não estavam dispostos a ouvir. Nos dias seguintes, o clima se tornou mais pesado. A resistência da comunidade fazia sombra sobre suas realizações. João passou a questionar se realmente conseguiria levar adiante aqueles sonhos sem o apoio deles. Ele se sentia infiltrado numa tormenta, onde cada desafio parecia maior que o anterior. Mas Antônio estava lá, inabalável. João,
Todos nós enfrentamos oposições. Você tem que lembrar que quando alguém critica, é porque não enxerga o que você vê. Mantenha seu foco. As palavras de Antônio serviam como bálsamo. Com o tempo, mais jovens começaram a se reunir, atraídos pela ideia de voar alto. Cada um deles estava disposto a enfrentar seus próprios medos e preconceitos. O grupo começou a repassar as experiências dos pilotos afro-americanos da Segunda Guerra, de quem Antônio conhecia muitas histórias. As lutas, as vitórias e os laços de irmandade entrou em seus corações e os inspiraram a batalhar mais por seus próprios direitos. As aulas se tornaram mais do que um aprendizado de aviação. Eram um espaço seguro de crescimento pessoal e coletivo. João percebeu que estavam criando uma comunidade forte, unida pelo sonho de voar. Cada um deles, por sua vez, começou a se questionar sobre suas identidades, suas histórias e o papel que podiam desempenhar na sociedade. Certa noite, enquanto olhava os rostos focados de seus alunos, João percebeu uma nova determinação neles. O futuro estava se moldando. Precisavam de um próximo passo, e aquele seria crucial. Ele respirou fundo e, com um brilho nos olhos, anunciou: "Vamos realizar um evento, uma apresentação para a comunidade. Mostraremos a todos o que aprendemos." O murmúrio de excitação preenchia o ar, mas assim que terminou, um pensamento o assaltou. Como convencer aqueles que ainda duvidavam? A batalha pela aceitação estava apenas começando. O que viriam a enfrentar nas próximas semanas testaria não apenas a sua coragem, mas a força de toda a comunidade. Juntos, poderiam realmente reescrever suas histórias? Em meio ao burburinho da sala, a empolgação era palpável. Cada jovem sonhador olhava para João com expectativa. Aquela apresentação não seria apenas uma demonstração. Seria um grito de resistência. Mas ele sabia que o caminho até ali estaria cheio de obstáculos. Nos dias que se seguiram, João e Antônio trabalharam incansavelmente para preparar o evento. Era preciso mais do que apenas pilotar, precisavam tocar os corações da comunidade. "Vamos contar nossas histórias", disse Antônio, um brilho no olhar. "É isso que vai conectar as pessoas." Assim, em meio a ensaios, risadas e algumas lágrimas, cada aluno começou a se aprofundar em sua própria jornada. Entretanto, a resistência persistia. A cada esquina, João ouvia sussurros e olhares de desconfiança. "Vai dar certo? Estão apenas sonhando." As vozes se misturavam como um eco distante que o perseguia. Mas ele não poderia desistir. "Cada um de nós vale a pena, e essa apresentação vai mostrar isso", dizia para si mesmo. Era uma manhã de sábado ensolarada quando o grande dia chegou. Com um mix de nervosismo e excitação, João chegou ao local, um pequeno campo na comunidade. O cenário era simples, mas naquele dia estaria repleto de vida e esperança. Os jovens se preparavam com uniformes que misturavam a tradição das Forças Armadas Americanas e uma pitada de suas raízes culturais. Sentiam-se orgulhosos. As primeiras pessoas começaram a chegar, algumas com rostos conhecidos, outras com olhares curiosos. Quando a multidão se formou, o coração de João acelerou. Entre eles, ele viu aqueles homens que haviam se oposto à ideia, e agora, com os braços cruzados, observavam de forma cética. Ele respirou fundo. O que eles pensariam daquele evento? Seria um espetáculo ou apenas mais um sonho falido? "Estamos prontos", gritou um dos alunos, distraiu-o por um momento. Ele percebeu então que não estavam apenas prontos para voar, estavam prontos para se levantar e reivindicar o que era deles por direito. Sorrir seria a melhor resposta para aqueles que duvidavam. A apresentação começou. Um a um, os jovens subiram ao palco improvisado e compartilharam suas histórias. Havia coragem em suas vozes, emoção em suas palavras. Falaram de suas lutas, suas famílias, suas esperanças e dos sonhos que até poucos meses atrás pareciam inalcançáveis. O público escutava em silêncio, sentindo o peso das experiências expostas naquelas narrativas. Quando chegou a vez de João, ele hesitou por um instante. As palavras começaram a surgir automaticamente. "Hoje não somos apenas estudantes. Somos pilotos, lutadores e, acima de tudo, parte de uma mudança que queremos ver." O som da sua voz ecoava, transmitindo a energia do momento. Ele pode ver o olhar de algumas pessoas se suavizar e até mesmo algumas lágrimas em rostos antes indiferentes. Mas foi quando os jovens começaram a simular os movimentos de um voo, cada um tentando seu melhor, que o clima mudou. Sorrisos se espalharam pelo público, aplausos começaram a ecoar. Cada gesto vibrante, cada passo mais leve. A arte de voar, mesmo que apenas simbolicamente, tocava a alma de todos ali presentes. João sorriu, sentindo aluguel ao vê-los brilhar.
No entanto, enquanto a apresentação chegava ao fim e ele se preparava para agradecer a todos, uma sombra de dúvida cruzou sua mente. E se mesmo após tudo isso, a resistência ainda fosse maior? Viriam adversidades ainda mais difíceis pela frente. O desafio real começava agora. Como manter essa chama acesa, quando alguns na comunidade ainda se recusavam a acreditar? Mal sabiam eles que o maior teste estava prestes a acontecer. A apoteose daquela tarde não era um desfecho. Era apenas o começo de uma nova jornada. O que aconteceria quando a poeira assentasse e a realidade voltasse a ser confrontada com a verdade dos sonhos? O eco dos aplausos ainda vibrava no coração de João, mas sua mente estava longe. Ele olhava para a multidão, tentando ler as expressões. O sentimento de satisfação pela apresentação contrastava com a inquietação que o consumia. Era uma vitória, sem dúvida, mas uma vitória frágil, exposta às intempéries da indiferença e do preconceito. Enquanto os jovens se afastavam do palco, rindo e conversando sobre o que haviam apresentado, João se afastou um pouco. Sentou-se em um canto, observando. O cenário do campo, agora atingido pelo ocaso, parecia tão pacífico, mas a tranquilidade não apaziguava seus pensamentos. Ele precisava saber o que mudaria a partir de agora. A resistência se manifestaria com ainda mais força? Antônio se juntou a ele, uma expressão preocupada no rosto. Você está bem? Perguntou, a voz baixa. João respirou fundo. Estou feliz pela apresentação, mas... E agora? E se eles não aceitarem isso? E se tudo o que fizemos não bastar? Antônio se sentou, os olhos fixos no horizonte. Olha, cara, a gente sabia que seria um processo. O que fizemos aqui hoje é só o começo. Precisamos continuar, conversar, trazer mais pessoas para nossa história. Mostrar que não somos apenas um grupo de jovens sonhando, mas uma comunidade que merece ser ouvida. A determinação de Antônio era contagiante. O que aconteceu naquele dia era muito maior do que ele imaginava. Foi mais que uma apresentação, foi uma declaração de quem eles eram. E mesmo assim a dúvida ainda pairava sobre João. Algo lhe dizia que os verdadeiros desafios estavam por vir. Quando a apresentação acabou, os convidados começaram a dispersar. Entre os rostos, João percebeu uma figura familiar, seu vizinho, o Sr. Felipe, um homem rígido e tradicional, com quem sempre teve dificuldades para se conectar. Ele estava parado, observando as crianças e pela primeira vez, seu olhar não era de desprezo, mas de ponderação. João decidiu se aproximar. Oi, Sr. Felipe. O que achou da apresentação? O homem hesitou antes de responder, como se a escolha das palavras fosse um teste. É diferente. Não é algo que eu esperava ver. Ele soltou um riso nervoso. E confesso, me fez pensar. Pensei que só fossem jovens se divertindo, mas tem mais por trás. A sinceridade do homem tocou João. Era um primeiro passo. Estamos só começando a mostrar quem somos realmente. Queremos que todos entendam isso, disse ele com um brilho renovado no olhar. É bom ver vocês assim. Felipe se desapertou, parecendo um pouco mais à vontade. Isso poderia ser o início de uma conversa nova, de entendimento e mudança. Mas ainda havia mais perguntas no ar. Ao olhar em volta, João viu outros vizinhos se reunindo, alguns com rostos indecisos. Eles estavam discutindo algo e a atmosfera estava tensa. O que aconteceria a seguir? Será que eles realmente estariam prontos para aceitar a transformação que começava a borbulhar em sua comunidade? As murmurações sobre a resistência ainda eram fortes. E o que se desenhava diante dele poderia ser tanto um divisor de águas quanto um novo desafio a ser enfrentado. O coração de João disparou novamente. Ele sabia que as respostas nem sempre eram simples, mas havia um desejo crescente de não parar por ali. Tinha que haver um caminho, algo que mostrasse que a mudança era possível. E na busca por respostas, a verdade saltou-lhe à mente. A verdadeira batalha não era apenas contra a desconfiança, mas contra o medo do desconhecido que habitava o coração de muitos. E enquanto ele se preparava para dar o próximo passo, uma dúvida ainda pairava. Será que teria coragem suficiente para enfrentar o que estava por vir? O ambiente ao redor começou a se agitar. João observou quando algumas pessoas se reuniram em um círculo gesticulando. A tensão pulsava como um fio prestes a se romper. Ele sentiu a adrenalina subir. Algo estava se formando ali, um momento que poderia mudar tudo. Antônio, percebendo a inquietação do amigo, sugeriu: vamos nos aproximar. Precisamos entender o que está acontecendo. Os dois trocaram um olhar de determinação e avançaram na direção do grupo. Conforme se aproximavam, os murmúrios se tornaram mais audíveis. Entre os vizinhos, alguns pareciam hesitantes, enquanto outros gesticulavam com fervor. O ar era carregado de emoção. Eram vozes que antes tinham se calado, agora finalmente se manifestando.
Um homem robusto, seu rosto marcado por um semblante sério, estava no centro da discussão. Precisamos falar sobre o que vimos hoje, disse ele, e a multidão pareceu prender a respiração. Essas crianças se esforçaram e mostraram coragem. Não podemos simplesmente ignorar isso. João sentiu um frio na barriga. Ele sabia que aquele era o momento para se posicionar. Poderia ser sua chance de fazer a diferença. Com um olhar decidido, ele decidiu se adiantar. Eu sou João, e parte da apresentação foi sobre nós, nossa história e nossa luta para sermos ouvidos. Não se trata apenas de diversão, mas de representar quem somos. O homem olhou para João, um lampejo de compreensão nos olhos. Eu vi a sua apresentação, garoto. E honestamente, isso me fez lembrar de coisas que eu já havia esquecido. Dores que eu gostaria de ter deixado para trás, mas que ainda estão aqui comigo. João sentiu um nó na garganta. O elo que estava sendo formado era poderoso. Precisamos encarar o que nos divide, mas também o que nos une. Isso é só o começo de uma conversa que deve acontecer entre todos nós. As palavras de João pairaram no ar, carregadas de esperança. A multidão começou a sussurrar novamente, e o olhar do homem sério se suavizou ao refletir sobre aquilo. João sentiu que talvez, só talvez, a transformação pudesse se iniciar naquele momento. Mas logo um terceiro homem, de uma postura forte e crítico, se manifestou entre os presentes. Isso tudo é bonito no papel, mas como vamos garantir que isso não seja só mais uma apresentação esquecida? E se nada mudar? O coração de João disparou novamente ao ouvir aquelas palavras. A dúvida que carregava se concretizava na voz daquelas pessoas. Seria esse o sentimento de muitos? Era hora de enfrentar as inquietações. Eu entendo seu medo. A mudança gera resistência. Mas se não começarmos a conversar, tudo ficará sempre no mesmo lugar. Precisamos do apoio de todos para isso se fortalecer. O clima esquentava, e João percebeu que cada palavra estava sendo pesada. Ele não queria que aquilo se tornasse uma briga, mas um princípio de diálogo. As expressões em cura e tristeza na multidão eram evidentes. Isso não era apenas sobre eles, mas sobre um fardo coletivo que todos carregavam. Então, enquanto trocavam impressões e olhares, algo se movia no fundo da mente de João. A inquietação que ele sentido era um sinal. Algo precisava acontecer, e ele estava ali, no meio daquela mudança, pronto para assumir um novo papel. O caminho à frente poderia ser difícil, mas havia um sentimento de união começando a se formar. Então, um jovem, que até então só tinha observado, levantou a mão. Eu gostaria de ajudar. Quero fazer parte dessa transformação. As palavras ecoaram e um brilho de esperança se acendeu. E junto com aquele chamado à ação, João percebeu que novos aliados poderiam surgir, que a mudança que ele tanto esperava poderia sim acontecer. Mas qual seria o próximo passo? O que seria necessário para unir todos em um só propósito? O desafio estava apenas começando. E nesse embalo, o que restava na mente de João era uma pergunta pulsante. Já estávamos prontos para essa transformação? A energia no ar estava palpável. João e Antônio juntos compartilhavam a mesma inquietação. Os rostos ao redor eram uma mistura de esperança e ceticismo. Enquanto o jovem que levantou a mão aguardava por uma resposta, a expectativa crescia. Eu quero ajudar. A voz entusiasmada do jovem ainda reverberava na mente de todos, ecoando como um chamado à ação. João olhou para ele e sentiu uma conexão instantânea. A coragem daquele garoto era contagiante e parecia reunir um novo entendimento entre os presentes. Mas antes que qualquer um pudesse responder, o homem sério interveio. Todos nós temos uma história. O que aconteceu hoje não deve ser visto como um evento isolado. É um ponto de partida. Mas temos que saber o que queremos a partir disso. A multidão concordou com murmúrios de aprovação e a empolgação estava começando a tomar conta. João respirou fundo. Era o momento ideal para guiar aquela conversa. Que tal começarmos a criar um grupo para discutir isso? Podemos nos encontrar, compartilhar experiências e juntos pensar em ações concretas. Ações concretas, repetiu a mulher ao lado dele, sua voz firme. Precisamos de um plano. De algo que possa ser colocado em prática, não apenas ideias. Antônio acenou para o grupo. Eu me ofereço para ajudar a organizar as reuniões. Todos os interessados podem trazer suas experiências e propostas. Vamos montar um calendário e definir os próximos passos juntos. Os olhares que antes estavam confusos agora estavam se aquecendo com um brilho de determinação. Isso! Vamos nos reunir toda semana, gritou a mulher de voz firme, com um sorriso brotando em seu rosto. O otimismo se espalhou como uma onda entre os presentes. Mas na mente de João, uma preocupação persistia. E se ainda não estivermos prontos? E se as velhas disputas nos separarem novamente?
Pensar nisso lhe causava um desconforto. Um velho, que tinha estado em silêncio até aquele momento, ergueu o olhar. A transformação não vem fácil. Precisamos encarar nossas verdades, nossos medos e principalmente a história que carregamos. Não estamos sozinhos. Aquelas palavras soaram como um mantra. Cada um ali tinha uma bagagem, e era necessário lidar com os fantasmas do passado para seguir em frente. Essa conversa era o primeiro passo, mas era preciso coragem para se expor verdadeiramente. O grupo começou a dar sugestões para o nome, e as ideias fervilhavam no ar. E se chamássemos de Vozes do Futuro? Sugeriu uma mulher com um brilho vibrante nos olhos, e as pessoas foram se empolgando com a ideia. O clima de união estava tomando forma rapidamente. Sim, isso, porque juntos podemos construir algo melhor. A empolgação crescia, e a ideia de se unirem em torno de algo grandioso parecia cada vez mais palpável. João sentiu seu coração pulsar forte. Isso era maior do que ele imaginava. As pessoas estavam se despertando. Mas e se ao mesmo tempo não conseguissem lidar com seus próprios traumas? O que aconteceria quando aquelas verdades viessem à tona? Um turbilhão de emoções invadia sua mente, enquanto a multidão discutia animadamente. Mas havia um fio invisível que ligava todos ali. Estamos prontos para começar, mas a jornada não vai ser fácil. Ele pensou. Enquanto a conversa fluía energicamente, no fundo da mente de João, a dúvida persistia. O primeiro encontro estava agendado, mas e se na hora H, as dores do passado descessem sobre eles como sombras? A tensão entre esperança e medo pairava no ar, e ele queria saber se todos realmente estavam preparados para o que estava por vir. O que as sessões revelariam sobre eles mesmos e sobre o que significava mudar? As perguntas ecoaram enquanto um novo capítulo começava a ser escrito. O próximo passo estava desenhado, mas a verdadeira transformação estava apenas começando a se revelar. Os dias que se seguiram à primeira reunião do grupo Vozes do Futuro foram marcados por uma expectativa vibrante. Cada um dos participantes se preparava para o encontro, mas uma sombra de ansiedade pairava sobre eles. João, sempre pensativo, não conseguia deixar de se perguntar se todos eram realmente capazes de enfrentar suas verdades. Ele mesmo lutava contra suas inseguranças, lembrando-se de momentos em que teve medo de se expor, de ser vulnerável. Finalmente, o dia tão aguardado chegou. O local escolhido era um pequeno centro comunitário, com paredes coloridas que transmitiam uma sensação de acolhimento. Ao entrar, João pôde sentir a atmosfera pulsar com a energia da coletividade. As pessoas começaram a chegar, e logo uma pequena multidão se formou. Ele viu rostos conhecidos, outros desconhecidos, mas todos tinham algo em comum: a busca por mudança. Antônio surgiu, carregando um caderno e uma caneta. Vamos lá, gente! Esse é o nosso momento. Ele parecia radiante, sua confiança era contagiante. João sorria, mas no fundo, a preocupação permanecia. A mulher que havia sugerido o nome Vozes do Futuro começou a falar. Hoje estamos aqui não apenas para sonhar, mas para transformar. Precisamos compartilhar nossas histórias e os desafios que enfrentamos para que possamos entender que não estamos sozinhos. Ela falava com emoção, suas palavras repercutindo no coração de todos. Depois que a fala inicial se encerrou, as pessoas começaram a compartilhar. João ouviu um homem contando como sua infância em uma favela o moldou, carregando as marcas das dificuldades, mas também das vitórias. Uma mulher dividiu sua experiência sobre a luta contra o preconceito no trabalho, usando suas derrotas como combustível para se tornar uma ativista. A cada relato, João sentia um peso crescendo dentro dele. Ele sabia que tinha sua própria história para contar, uma que ainda não estava completamente pronta para compartilhar. A coragem dos outros o inspirava, mas ao mesmo tempo, a ideia de abrir seu coração parecia assustadora. De repente, um silêncio pairou no ar. Todos olharam para ele, como se esperassem que ele falasse. João pigarreou e sentiu o coração disparar. As palavras estavam ali, na ponta da língua, mas a vulnerabilidade era assustadora. Por um momento seu olhar encontrou o velho que havia falado na reunião anterior, e ele notou um pequeno sorriso de encorajamento no rosto do homem. Respirando fundo, decidiu arriscar. Eu também tenho uma história, mas não sei se estou preparado para contá-la completamente. Sua voz tremeu um pouco, mas as cabeças acenaram em compreensão. Eu cresci ouvindo histórias sobre o que os nossos antepassados enfrentaram, e isso me inspira, mas também me pesa. Sinto que ainda falta algo em mim. O murmúrio de empatia que se espalhou pela sala era palpável. Cada um ali estava enfrentando suas próprias batalhas, e suas experiências se conectavam de maneiras que João nunca poderia imaginar.
De repente ele sentiu que sua história era parte de um todo muito maior, uma corrente que poderia fortalecer os outros. Os minutos que se seguiram foram de uma profunda troca. Uns incentivaram os outros a falarem, e o que antes era um medo coletivo se transformou em um momento de coragem mútua. Os relatos se entrelaçavam, formando uma teia de experiências que prometia unir ainda mais aquele grupo. Mas então, um silêncio se formou quando o velho fez uma nova pergunta. E se descobrir nossas verdades fosse a chave que precisamos para libertar nosso futuro? Aquela questão pairou no ar como um alerta. O que mais poderia ser revelado? João olhou em volta, viu o desafio nos olhos dos presentes. O que mais? O que mais estava escondido sob a superfície daquelas histórias? Seria aquele o real começo da transformação que tanto desejavam? A tensão no ar se intensificou. Ele sabia que a jornada estava longe de acabar. Na verdade, parecia que calamidades passadas estavam prestes a emergir, batendo a porta. As vozes que se levantaram, a determinação no olhar de seus companheiros, tudo parecia prenunciar uma mudança significativa. E se as verdades mais duras começassem a ser reveladas, estariam todos prontos para enfrentar o que estava por vir? As palavras do velho ainda ecoavam na mente de João enquanto o grupo começava a dispersar. A energia que antes pulsava agora era uma mistura de expectativa e apreensão. Ele sentiu que havia um abismo de emoções ainda a ser explorado, e mesmo que quisesse se juntar à conversa animada dos outros, seu coração pesou. Precisamos continuar essa troca, Antônio disse, interrompendo os pensamentos de João. Semana que vem vamos pedir para cada um trazer um objeto que represente a sua história. Pode ser um símbolo, algo que lembre uma batalha que enfrentaram. O importante é que cada um se sinta à vontade. A ideia fez o peito de João apertar ao mesmo tempo que acendeu uma pequena chama de esperança. Um objeto que simbolizaria sua luta interna? Ele mal percebeu que as pessoas se dispersavam, até que a mulher que havia falado ao início se aproximou dele. João, você estava incrível lá na frente, ela elogiou, com um sorriso que contagiava. A sua voz é importante. O que você quiser partilhar, nós estamos aqui para ouvir. Obrigado, eu só não sei se estou pronto. Ele respondeu, o nervosismo ainda evidente em sua voz. Às vezes, sinto que minhas histórias são muito pequenas, perto das que ouvi hoje. Não subestime o que você viveu. Sua história é única e pode inspirar alguém que precisa ouvir. Lembre-se de que não estamos aqui para medir quem passou pelos maiores desafios. Estamos aqui para nos apoiar. As palavras dela ressoaram em seu coração. Ele sorriu nervosamente, mas algo havia mudado dentro dele. Ali naquele espaço de acolhimento, ele sentiu a ligação com aqueles estranhos que de alguma forma, não eram mais estranhos. Cada um estava lutando suas batalhas e agora, juntos, pareciam mais fortes. Nos dias que se seguiram, as lembranças das histórias compartilhadas começaram a assombrar João. Ele se pegou pensando na infância, nas palavras de sua avó, nas lutas que os mais velhos enfrentaram por ele estar ali. Mas o medo de não ser suficiente ainda pairava como uma sombra. Essa batalha interna começou a parecer tão difícil quanto as histórias que ouviu. Logo, sexta-feira chegou, e o grupo se reencontrou. Agora, a sala estava mais cheia, e a energia era palpável. Cada um trouxe seu objeto. João, por sua vez, trouxe uma pequena Bíblia desgastada. Ela representava a fé em meio aos desafios, mas também a insegurança que o acompanhava. Quando chegou a sua vez de falar, o coração dele parecia um tambor em seus ouvidos. Ele segurou a Bíblia com firmeza e começou. Esse livro foi um presente da minha avó. Ela sempre disse que ter fé é ter esperança, mesmo quando tudo parece perdido. Ele respirou fundo, buscou encorajar-se. Mas ao longo dos anos, eu perdi essa fé. Para mim, era difícil acreditar que poderia ser diferente. Às vezes eu me sentia invisível, como se minha história não importasse. Conforme falava, olhos estavam atentos e ouvidos estavam abertos. João viu rostos de compreensão, algumas pessoas até com lágrimas nos olhos. Ele se sentiu um pouco mais fortalecido, como se estivesse, de fato, sendo visto pela primeira vez. Mas no fundo, uma nova pergunta começou a surgir. O que mais há para apresentar? O que mais ele teria que enfrentar? E o que os outros guardavam dentro de si, prontos para revelar? A atmosfera estava tão densa que o silêncio tornou-se quase palpável. Foi então que o velho começou a murmurar algo, mas não foi só ele. Uma onda de vozes começou a se levantar, uma sequência de histórias mais profundas do que João poderia imaginar. O que mais seria revelado naquela sala? Estariam prontos para o que viria a seguir? O silêncio na sala parecia carregar a tensão de anos de ressentimentos e silêncios. As histórias começaram a fluir como um rio represado,
cada relato trazendo à tona vulnerabilidades há muito guardadas. A mulher que havia incentivado João se levantou novamente e começou a falar sobre sua batalha contra o preconceito no trabalho, revelando como o olhar dos outros a fazia sentir-se pequena e invisível, até que um dia decidiu que não se deixaria abalar. Acredito que todos nós temos força para mudar o que nos oprime, ela disse com os olhos brilhando. O grupo escutava em silêncio reverente. João sentia um nó se formando em sua garganta. O que havia começado como um simples encontro comunitário agora se tornava um espaço de transformação. O velho, que tinha sido o primeiro a se manifestar, levantou-se e começou a compartilhar uma história que desafiava o tempo. Na minha juventude, também enfrentei olhares de desprezo e discriminação. Lutei para ter voz e assento em uma mesa onde a cor da minha pele era um obstáculo, mas nunca desisti. Aprendi a lutar não apenas por mim, mas por todos nós. As palavras dele reverberaram, e um sentimento de conexão começou a enraizar-se no coração de cada participante. João percebeu que ali estavam não apenas relatos individuais, mas uma teia de histórias interligadas, onde cada um carregava o peso do passado, mas também a esperança de um futuro melhor. Olhando ao redor, viu lágrimas de gratidão e risos de alívio. E foi nesse clima que um jovem se levantou, trazendo sua história de experiências vividas na rua. Com a voz tremendo, ele relatou suas lutas, os desafios de crescer em um ambiente onde sonhar parecia uma piada. Ele expressou uma esperança latente de que a união poderia gerar resistência. As lágrimas escorriam em seu rosto, e muitos da sala o abraçaram, permitindo que a dor se transformasse em uma luz de acolhimento. João sentiu lágrimas quentes correrem pelo seu rosto também. A sala já não era mais apenas uma reunião, mas um abrigo de almas compartilhando suas verdades, um espaço onde histórias lentamente se tornavam manifesto para a mudança. O velho pausou e com a mão no coração disse: não temos apenas uma história, somos uma história. E juntos, vamos mudar o enredo. Nesse instante, algo despertou dentro de João. As perguntas que costumavam assombrá-lo agora apareciam como desafios a serem superados. Ele levantou a mão e com a vulnerabilidade à flor da pele, se apresentou mais uma vez. Eu não sou apenas um aspirante a piloto. Eu sou parte de vocês, da nossa história. O que temos aqui é uma razão para voar, para lutar. E não quero que essa energia se disperse. Vamos nos unir e mostrar que juntos somos mais fortes. A sala explodiu em aplausos. O calor do apoio era intenso e palpável. As vozes se levantaram firmes e uma proposta emergiu. Um grande evento de conscientização onde a comunidade se uniria em torno de suas histórias, mostrando que as barreiras podem ser quebradas. Vamos fazer um dia de celebração de resistência, sugeriu a mulher que tinha animado o grupo desde o início. Um dia para compartilhar nossas vozes, nossas vitórias, nossas lutas. E assim, em meio ao fervor das conversas e acordos, um novo capítulo começava a ser escrito. João percebeu que todos ali eram como as asas de um avião, precisavam uns dos outros para voar alto. Ele sorriu, a esperança brotando em seu coração como um campo florescendo na primavera. Os dias seguintes foram repletos de essa nova energia, um movimento crescente que unia talentos e vozes. Juntos, desenharam um plano para o evento comunitário. Os jovens decidiram que estariam não apenas lá para contar suas histórias, mas também para criar ponte com os mais céticos. No fundo de cada coração, havia um desejo de ser ouvido e respeitado. Quando o grande dia chegou, o parque estava repleto. As famílias compareceram. Os rostos anticéticos estavam agora iluminados com sorrisos. O palco improvisado foi montado e no ar havia uma eletricidade, uma emoção palpável. João, com seu coração acelerado, subiu ao palco e sorriu ao ver Antônio, seu mentor, olhando orgulhoso. Ali tudo fazia sentido. A apresentação começou cheia de música, dança e histórias, e não era apenas um espetáculo, mas uma celebração das vidas e lutas daqueles que estavam unidos. O público se deixou levar pela emoção, e lágrimas de alegria se misturaram com risos altos. Enquanto observava tudo de seu lugar no palco, João sabia que não era só sobre ele, era sobre a família, a comunidade e a transformação que todos buscavam. Ele também sabia que ainda haveria desafios pela frente, mas aquele dia era a prova de que juntos poderiam enfrentar qualquer tempestade. E ao final do evento, quando todos se reuniram em círculo, mãos dadas em uma demonstração de união, foi ao olhar ao redor que João se deu conta. O sonho de voar não era apenas seu, era o sonho de todos ali. Ele havia transformado não apenas sua vida, mas desencadeado uma revolução que ecoaria na história daquela comunidade. As vozes unidas, pulsando em harmonia, ecoaram pelo ar enquanto João finalizou: nós somos a mudança. Vamos continuar a nossa jornada juntos.
E diante de aplausos ensurdecedores, a certeza de que tudo era possível agora preenchia todos os corações. A revolução começara, e cada passo traria consigo a esperança de que um futuro mais brilhante e justo estava em suas próprias mãos. Porque não se tratava apenas de sonhos, mas de realidades, e juntos, estavam prontos para voar alto. E se você se emocionou com essa história incrível e deseja ser parte dessa transformação, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a trazer mais histórias inspiradoras. Comente suas reações e sentimentos sobre esse final poderoso e, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.